junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca tua face viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca tua face quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé, ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Amo o Senhor. Viver para ti, pensar, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Amo o Senhor. Irmãos, nesses dias, de uma forma ou de outra, em níveis diferentes de interesse e de atenção, toda a nação está, de alguma forma, galvanizada na sua atenção, no seu interesse para o julgamento, conhecido como julgamento do mensalão, que acontece hoje no Supremo Tribunal Federal. De vez em quando, você passando em frente à televisão, há flashes na programação, as revistas semanais fazem uma espécie de acompanhamento dos passos, dos ritos, das decisões, das repercussões do que tem sido decidido. Mesmo aqueles que não são especialistas em direito, percebem que, de vez em quando, em momentos diferentes do julgamento, tem se perguntado ou tem se tratado de um certo conflito ou de alguns tipos de conflito daquilo que chamaríamos de conflitos de competências. Recentemente, por exemplo, uma das decisões do tribunal dizia que o ex-presidente da Câmara dos Deputados não apenas era culpado dos crimes que lhe foram atribuídos, mas que, como pena por estes crimes, além dos aspectos penais, criminais propriamente dito, implicaria em perda do mandato dele. Logo se levantou
que não caberia ao Supremo Tribunal Federal decidir pela perda do mandato de uma pessoa que foi eleita pela população, mas ao Congresso Nacional. E aí, juristas de uma direção ou de outra debatiam, e ainda haverão de debater, sobre esse assunto. E me chama muita atenção quando se fala de competências. Porque, normalmente, na linguagem comum, competência é ter a capacidade de fazer. Fulano de tal é competente, rapaz, olha só que coisa que ele fez. Mas competência tem um aspecto que é maior e mais importante do que ter o poder de fazer. Mas é também, e de maneira muito especial, ter o direito de fazer. Ter o direito legal, a autoridade de fazer algo. Competente, portanto, não é apenas aquela pessoa que, podendo fazer, pode e faz, mas é aquela pessoa que o faz porque tem direito a fazer, porque tem munos para fazer, porque tem mandato para fazer, seja mandato popular ou que a lei outorga quando ele assume aquela função. Nós estamos diante de um texto que nós vamos ler em instantes, em que aparentemente alguém questiona Jesus se ele teria competência para fazer algo que ele acabara de fazer. E ele estabelece especificamente no texto bíblico uma regra. É que quem tem poder de fazer o mais, tem poder de fazer o menos. Que aquele que tem competência para fazer o mais, tem competência para fazer o menos. Que aquele que pode fazer o muito, também pode fazer o pouco. E é justamente sobre este Deus que, podendo fazer tudo, também pode fazer os pequenos detalhes da minha e da sua vida, que eu lhe convido a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, a partir do verso 1. Marcos, capítulo 2, do verso 1 em diante. Aqui, Jesus cura um paralítico na cidade de Cafarnaum. E é questionado por aqueles homens que são conhecidos como escribas e fariseus, se ele teria competência de fazer alguma coisa que ele acabara de fazer. Diz assim o texto da palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 1. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado, o telhado, no ponto correspondente ao que Jesus estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente paralítico. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali no meio da multidão e começaram a arrazoar, a argumentar nos seus corações. Por que ele fala deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo, por seu espírito, que eles estavam assim argumentando, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade
para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra completa competência para perdoar pecados, disse então ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todo o povo, que se admiravam e davam glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Jamais vimos coisa assim. Vamos orar. Ó Deus amado e querido Pai, fala conosco através da Tua palavra. Aquieta os nossos corações para que a Tua voz, e exclusivamente a Tua voz, ressoe na nossa alma. E o faça de tal maneira poderosa, que nós aprendamos com esta palavra que o Teu poder não tem limites, que Tu és o Deus de fazer grandes e poderosos feitos, mas também és o Deus dos pequenos detalhes, das pequenas transformações, dos pequenos sinais. Ó Deus, mostra-nos o Teu poder, a Tua autoridade, a Tua competência, como Deus Todo-Poderoso que Tu és. Através da Tua palavra, sustenta a nossa fé, encoraja o nosso crer em Ti e nos dá, ó Deus, a possibilidade de ver o que Tu podes e queres fazer na nossa vida, como fizeste na vida deste homem. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz, ó Pai. Nós oramos assim em nome e para a glória de Jesus Cristo. Amém. O Evangelho de Marcos é o menorzinho dos 4. É o Evangelho que provavelmente foi escrito a partir da narrativa oral de Pedro, um dos primeiros dos 4 apóstolos de Jesus, a um seu primo chamado João Marcos. Daí o nome Marcos. Alguns dizem que ele foi o primeiro, porque sendo o menor e tendo o maior número de citações dele em outros evangelhos, a lógica demonstra que ele foi muito mais citado pelos outros do que citou os outros. E quando se tenta, na ciência chamada manuscritologia, saber que tipo de livro deu origem ou influenciou outros, este é um dos critérios. O livro que é mais citado por outros, pela lógica, obviamente, é o livro que antecedeu aos outros. E você vai encontrar em Marcos e Lucas, principalmente, que são os evangelhos sinóticos, uma quantidade muito grande de versículos literalmente iguais aos de Marcos. O que dá a entender que o primeiro dos 4 evangelhos, embora não esteja aqui na ordem dos 4 evangelhos do Novo Testamento, é este evangelho de Marcos. Talvez para aquelas pessoas que não têm muito costume de estudar a Bíblia, isso parece algo que descredencia ou desvaloriza o aspecto extraordinário, sobrenatural, da maneira como a Bíblia foi construída, da maneira como a Bíblia foi escrita. Mas não, de forma alguma. O que está aqui sendo dito é que Deus, quando inspirou a sua Sagrada Escritura, o fez a partir de homens, de linguagens e de costumes humanos, de um tempo e de uma história específica, porém, supervisionando todo o resultado deste processo, para que nenhuma palavra sequer desse texto sagrado fosse diferente daquele objetivo original que Jesus tinha, que o Espírito Santo de Deus tinha, quando resolveu chamar homens e inspirá-los para que eles escrevessem a sua Sagrada Escritura. Marcos, primo de Pedro, ouviu muitas narrativas do seu primo acerca daquilo que Jesus havia dito, daquilo que Jesus havia feito. E, inspirado por Deus, registrou algumas dessas para que assim esse evangelho fosse constituído e a partir dele outros textos sagrados, como o evangelho de Marcos e o evangelho de Lucas também fossem escritos. O evangelho de Marcos tem uma característica que tem tudo a ver com o texto que nós acabamos de ler.
é que ele é o evangelho dos resultados. Enquanto o evangelho de Mateus é caracteristicamente um evangelho escrito para judeus, porque é o evangelho que tem o maior número de citações do Antigo Testamento, e que obviamente só estão no evangelho de Mateus para que judeus leiam e creiam que Jesus é o Messias, enquanto Lucas é um evangelho que narra a vida de Jesus da perspectiva da sua humanidade, o evangelho de Marcos tenta demonstrar, através de uma sucessão muito grande de milagres, sinais e prodígios, que Jesus é o Filho poderoso de Deus para transformar a vida do ser humano. Daí porque, se você quiser citações do Antigo Testamento nos Evangelhos, você tem que procurar em Mateus. Mas se você quiser... Posso continuar? Mas se você quiser citações de milagres, de sinais e de prodígios, do que Jesus fez, você tem que encontrar no Evangelho de Marcos. É em Marcos que você tem, em tão pouco espaço, são apenas 16 capítulos, a maior quantidade de milagres, de sinais e de prodígios. Veja que Marcos, se você voltar à sua página, um capítulo, não vai nem mesmo explicar como Jesus nasceu. Ele já começa com a história de João Batista, o batismo de Jesus, a tentação de Jesus, o chamado dos discípulos e umas 3 ou 4 histórias dos evangelhos ou de milagres ainda no capítulo 1. Capítulo 1, Jesus cura o endemoniado, cura a sogra de Pedro, cura um leproso, e é dito no versículo 32 do capítulo 1 que toda a cidade estava reunida e Jesus curava todos os enfermos e expulsava todos os demônios daqueles que estavam endemoniados. Esse texto, portanto, da cura de um paralítico em Cafarnaum é de uma sucessão de milagres, de sinais e de prodígios em que Jesus é tratado, demonstrado, revelado como um Deus de poder, um Deus de competência, um Deus que pode fazer o mais e também pode fazer o menos. Um Deus que multiplica pães e peixes para uma multidão inteira, e o Deus que dá, no meio de uma multidão, uma atenção especial a um gesto de fé de 4 amigos que trazem um endemoniado descido do telhado, como é o texto que nós acabamos de ver. Se você consegue visualizar, fechar os olhos e visualizar essa cena, você imagine uma casa na periferia de qualquer grande cidade do Brasil, sem forro, sem laje, mas apenas aquelas telhas, com aquelas ripas e aqueles caibros, postos uns sobre os outros, fazendo uma armação que sustenta as telhas. Imagine isso. Imagine no alpendre daquela casa um pregador e uma multidão ao seu redor, que impedia qualquer aproximação mais íntima de qualquer pessoa que tivesse chegado depois dela ter se aglomerado. Imagine que entre a pessoa que chegasse agora e aquele que estava lá na frente, lá no alpendre, pregando, havia fileiras e fileiras de pessoas em pé, tentando vê-lo ou ouvi-lo de maneira mais clara. E aí 4 amigos, condoídos e ao mesmo tempo ouvindo a fama de Jesus. Observe que o texto diz que ele entrou de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. E aí muitos afluíram e ele anunciava a palavra para eles. Aqueles 4 amigos ouviram a fama de Jesus e tinham um desejo. Veja, a fé não é do paralítico. Em nenhum momento o paralítico pede a Jesus para ser curado. Em nenhum momento ele diz: Jesus, eu preciso ser curado. Ele precisava ser curado. Mas o fato é que a fé dos amigos, de que Jesus poderia curá-lo, fez com que eles fossem além de qualquer obstáculo. E ali era um obstáculo real,
não era alguma coisa imaginada, não era preguiça, não era acomodação deles, era uma impossibilidade real. Havia fileiras de pessoas, e a maca onde aquele homem estava deitado não podia, obviamente, ultrapassar aquela multidão, aquele mar de gente. Porque se era difícil para uma pessoa, andando e se esgueirando por entre a multidão, chegar até Jesus, imagine você uma multidão que o impedia e impedia também uma maca com um homem estirado nela, trazido por 4 pessoas, cada um segurando num canto. É essa imagem que me ajude você também a visualizar o que foi aquele gesto de fé daqueles 4 amigos. Talvez um deles disse assim: rapaz, o pregador, o Filho de Deus, o Nazareno, o Messias, está na cidade. E o nosso amigo tem uma única chance, é que se quem sabe ele o vir e tocar na vida dele, e falar para ele, e pedir ao Pai, ele fique curado. Talvez foi uma ideia solta, que os outros 3 encamparam, e disseram: vamos até lá. E havia a impossibilidade, mas havia a fé que supera a impossibilidade. O que é que eles fizeram? A casa judaica daquela época, em algumas vilas ainda hoje, é parecida exatamente com uma casa com alpendre. Não tem os caibros, não tem as ripas e não tem as telhas de barro. São apenas palmeiras, folhas de palmeiras ou de outras plantas que se espalham e que podem ser tiradas, mas também não com tanta facilidade assim, porque eles colocam uma espécie de argamassa feita com barro para que aqueles ramos preguem um no outro, juntem-se um ao outro, e evita-se então que um vento mais forte leve tudo aquilo ali e a casa fique destelhada. Então aqueles homens tiveram, quando pegaram aquele homem, de vir por trás da casa, naquele terraço que dava para o alpendre, e destelhar ali. E olhe, era uma maca, não era um buraquinho de 20 por 20, tinha que ser um buraco suficientemente grande, suficientemente largo, para caber um homem que pudesse ser descido por aquele alpendre, de forma que nem ele caísse aos pés de Jesus, mas pudesse ser visto por Jesus. O texto diz que quando Jesus veja o verso 5, vendo-lhes a fé, ou vendo a fé deles, não do paralítico, mas dos amigos, Jesus, surpreendentemente, não diz para o paralítico: seja curado. Surpreendentemente, Jesus não cura o paralítico da sua paralisia, não traz de volta saúde para aquele doente. Surpreendentemente, Jesus diz assim: filho, os teus pecados estão perdoados. Ninguém pode deduzir a partir disso aqui que ele estava doente porque era pecador, porque não existe essa associação na Bíblia. Nós nascemos em pecado, temos uma natureza pecaminosa, e as doenças são apenas uma das manifestações desta natureza pecaminosa que é compartilhada por cada um de nós, mas não necessariamente como uma relação de nexo causal. Eu estou doente porque pequei. Jesus não está dizendo isso. Jesus está indo além para perceber que a maior necessidade que aquele homem tem ou tinha não era necessariamente de ter o seu corpo curado, porque obviamente que se ele fosse curado, os seus problemas nesta dimensão da vida, corporal, anímica, vida biológica, seriam tratados. Mas o grande problema do homem, e Jesus vê além, não era necessariamente estar bem fisicamente, mas estar bem espiritualmente. E de fato, numa espécie de graduação, nós podemos sim lembrar que Jesus já havia dito que o bem espiritual está além do bem físico, material. Quando as pessoas aniversariam, eu costumo usar uma expressão que algumas vezes eu uso aqui também, no momento em que as pessoas vêm à frente oferecer o culto em ações de graças.
eu costumo pedir a Deus que Deus lhes dê saúde para o corpo e saúde para a alma. Porque é possível ter saúde para o corpo e ter uma alma doente. E a maior doença da alma chama-se pecado, distanciamento de Deus, afastamento do Criador. Jesus viu isso, viu de maneira sobrenatural, da mesma maneira como viu que aqueles escribas e fariseus, ao ouvirem que Jesus havia dito: filho, os teus pecados estão perdoados, começaram um questionamento íntimo, eventualmente levantando a hipótese de que Jesus estava blasfemando, porque perdão de pecados é algo que só Deus pode oferecer, só Deus pode fazer. Perceba então que Jesus viu a necessidade do homem, disse àquele homem de maneira clara: filho, os teus pecados estão perdoados. E esse ato de Jesus, ato de cura espiritual, de salvação espiritual, de perdão de pecados, levantou no coração daqueles escribas e fariseus um questionamento profundo. Ele disse assim, eles disseram assim, verso 7, por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Sabe, irmãos, o questionamento deles era legítimo. Eles de fato levantaram uma premissa de competência que deveria ser dirimida. De fato, aqueles homens estavam corretos ao questionar por que Jesus estava perdoando os pecados. Por uma razão muito simples: só pode perdoar pecados dos outros aquele que não os tem. E obviamente que só aquele que não tem, que é Deus, é quem pode perdoar os pecados dos pecadores que somos todos nós. Ouvirem então Jesus dizendo: filho, os teus pecados são perdoados, implicava para eles em que das duas uma: ou Jesus era Deus, o que era um absurdo para eles, e portanto tinha sim a competência de fazer aquilo que estava dizendo que deveria ser feito, ou seja, que os pecados fossem perdoados, ou então ele não era Deus, era um blasfemador, um usurpador de uma competência que não tinha. Portanto, não tinha nenhum efeito aquilo que ele estava para dizer ou dizendo, porque ele não tinha competência para isso. Quando alguém emite um juízo, quando alguém toma uma decisão, quando alguém decide alguma coisa sem a devida competência, o ato desta pessoa é passível de anulação. Pode ser arguído em qualquer momento a sua incompetência, e o ato desta pessoa é nulo, completamente nulo, porque ela fez alguma coisa que não podia, ela usurpou aquilo que não era dela. O que aqueles homens, portanto, estavam fazendo era levantando uma premissa: será que Jesus pode perdoar pecados? Se ele perdoou pecados, isso implica que ele é Deus? A maneira como Jesus responde é o que me chama mais atenção. E é o que eu gostaria que você prestasse ainda mais atenção. Veja, Jesus não argumenta dizendo: eu sou o Filho de Deus. Jesus não entra numa discussão de competência. Jesus não questiona o direito daqueles escribas e fariseus de questioná-lo. Jesus não entra em tudo isso. O que Jesus faz, e faz de maneira muito clara, é estabelecer a seguinte verdade: quem pode mais, também pode menos. E contra fatos, não há argumentos. O que é que ele diz? Ele diz assim: e Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam no coração,
perguntou-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Obviamente que a única resposta possível é: claro que o mais fácil é: levanta-te, toma o teu leito e anda. Por que é mais fácil? Porque um homem usado por Deus pode curar, mas só Deus pode perdoar pecados. O que estava aqui em questão era: Jesus é Deus e, portanto, pode tudo, o mais fácil e o mais difícil? Ou ele é apenas um homem, um profeta enviado por Deus, que pode até eventualmente curar, mas não é Deus? E então Jesus prova que ele é Deus e não apenas um enviado de Deus, com o seguinte argumento: o que é mais fácil? Curar ou perdoar pecados? E obviamente que eles, no coração, não é dito que eles falaram, mas no coração eles concluem: claro que é mais fácil curar. E ao dizerem isso, ou ao pensarem isso, o que eles estavam, na verdade, questionando, irmãos, era se Jesus se importaria apenas com o bem-estar espiritual, eterno, transcendente daquele homem, ou o problema local, imediato, da sua doença, teria interesse da parte de Deus. Seria Jesus um alienado e alienador quando pegaria aquela fé e projetaria apenas para o eterno e salvaria apenas a alma daquele homem? Ou Jesus estaria preocupado com o dia a dia dele, como paralítico e, consequentemente, sendo paralítico, incapaz de gerar sua própria receita, seu próprio bem-estar, ser cuidado por outros, a ponto de 4 terem que levarem ele de um lado para o outro para ser curado? Talvez uma das afirmativas mais contundentes que normalmente se faz sobre o Evangelho é que o Evangelho aliena. Prepara o homem para o céu, mas não resolve os seus problemas aqui na terra. Talvez por isso, essa chamada teologia da prosperidade que se prega hoje, em que se promete carro novo, apartamento novo e tantas benesses materiais, parece ser uma resposta a esse questionamento, mas na verdade é pior, porque não oferece a transcendência, a eternidade. Resolve ou promete resolver certos problemas do hoje e do aqui e do agora, mas não resolve o principal problema do homem, que é o perdão dos seus pecados. Então, o que Jesus faz? Ao colocar essa questão, leva-os a refletir, a pensar sobre o que é o mais importante, o que é que ele teria realmente competência para fazer e quem seria ele. E então o que é que ele faz? Ele diz: ora, verso 10, para que saibais que o Filho do Homem, que é uma expressão usada principalmente no Evangelho de Marcos para falar de Jesus, tem sobre a terra, preste bem atenção, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade. Autoridade para perdoar pecados. Ele então diz ao paralítico: eu te mando, ou eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E o que acontece? Aquele homem se levanta, o que havia sido arrastado pelos 4 amigos, no mesmo instante, toma o seu leito e retira-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: nunca jamais vimos algo semelhante. Aqui nós temos algumas lições profundas, irmãos. A primeira delas é que o Deus que pode tudo, pode o mais e pode o menos. Ele pode perdoar pecados e ele pode curar enfermidades. Certa vez uma pessoa chegou ao meu gabinete muito angustiada, porque estava passando um problema seríssimo do ponto de vista financeiro. Ele chegou a dizer: pastor, eu não tenho a feira desta semana. Eu vi a angústia no coração daquele homem.
E aí não vai nenhum machismo implícito na frase, mas deixa eu lhe dizer uma coisa: para um homem estar desempregado e sem condição de prover para a sua casa, pode ter certeza, mulheres que estão aqui, é muito mais triste e forte do que quando isso é enfrentado por uma mulher. Aquele homem que eu conheci há muitos anos, honesto, trabalhador, em dado momento foi dispensado do seu trabalho e ficou desassistido. Naquela época não havia todos os benefícios sociais que eventualmente se tem hoje. E aquele homem chegou na igreja, no meu gabinete, e perguntou: pastor, o que é que eu vou fazer? Esta semana eu não tenho nem o da feira. Obviamente que seria muito simples para mim. Nós temos um trabalho social, uma junta diaconal, que é na igreja exatamente o órgão que tenta suprir necessidades imediatas do ponto de vista material. Alguma coisa é feita sem que muitos saibam, para justamente abençoar aquelas pessoas que estão em momentos de necessidade. Seria relativamente fácil pegar o telefone, telefonar para um diácono, naquela época, e dizer assim: meu irmão, providencie uma cesta básica, sem dizer como, faça chegar à casa do irmão fulano de tal, e resolva o problema dele. Isso acabou sendo feito. Mas eu me lembro que naquele momento eu perguntei algo para ele, que até hoje ele, quando me encontra, marca e lembra. Eu disse assim: meu irmão, você é crente em Jesus Cristo? Obviamente que eu sabia, eu havia batizado. Ele disse: sou, pastor. Você tem certeza da salvação? Tenho, pastor. Você tem certeza de que se você morrer agora, você vai para o céu? Tenho, pastor. Então deixa eu lhe perguntar uma coisa: o Deus que pode lhe levar para o céu não teria poder para lhe dar uma feira sexta-feira que vem? O Deus que é capaz de perdoar os seus pecados e lhe levar para o céu não seria capaz de suprir sua necessidade material imediata? Aquele homem entendeu que eu não estava tripudiando insensivelmente do momento dele. Ele entendeu que, como pastor dele, eu estava querendo mostrar que às vezes é muito fácil para a gente fazer a altissonante profissão de fé de que Deus nos leva para o céu, e muitas vezes nos pegar fracos e frágeis, quando no dia a dia nós não temos um remédio, vemos um filho doente, temos uma necessidade material, ou passamos por um problema no casamento ou com algum filho. Parece que para nós Deus pode, mas só pode quando é algo muito extraordinário, porque as coisas pequenas parecem não interessar a Deus. O dia a dia parece não interessar a Deus. Aparentemente Deus está mais preocupado em ser tribunal de recursos e nunca primeira instância. Parece que Deus só é apelado quando nos faltam todas as forças, quando apelamos para todos os meios e nada nos socorre, então nos lembramos de Deus. E aí Deus se torna a nossa última instância, aquele que nós apelamos por último, depois que todos os nossos recursos são esgotados. Mas perceba, mesmo que haja meios humanos, através dos quais você possa resolver alguns dos problemas do seu dia a dia, a sua perspectiva como cristão deve ser a de crer que o Deus que pode tudo e pode o mais difícil é o mesmo Deus que está interessado nos pequenos detalhes da sua vida e a quem você pode recorrer sem vergonha e sem medo, por saber que Ele é o seu Pai, Ele se interessa por sua vida. Deus é o Deus que resolve nossos problemas, que não se torna insensível diante de um homem paralítico sobre uma cama, que cura aquele homem, mas antes de tudo, que salva aquele homem. E quando é questionado se tem poder para salvar, perdoando os pecados, demonstra que nos pequenos detalhes da vida, como por exemplo curar aquele homem paralítico, diante da salvação é um pequeno detalhe, ele também demonstra o seu amor e o seu poder. Deus pode o muito, Deus pode o pouco, porque Deus pode tudo. Ele é competente para as grandes coisas, Ele é competente para as pequenas coisas, porque Ele é competente para tudo.
Nós aprendemos também nesse texto que ele não apenas é competente, mas ele exerce a sua autoridade de modo soberano. Sabe, irmãos, a Bíblia tem dois grupos de palavras que são muito ricos para a gente compreender essa relação entre poder e autoridade. Duas dessas palavras que encabeçam esses grupos de palavras na língua grega são a palavra dinamis e a palavra exousia. Eu não estou querendo falar grego para você, mas eu vou explicar de maneira simples. Dinamis, de onde vem a expressão dinamite, é simplesmente o poder absoluto, o poder de transformar, de fazer, de rachar, para o que der e vier. É o poder de quem pode. Exousia é uma palavra mais sutil. Não é apenas o poder de rachar, o poder absoluto, é o poder da competência, que é traduzido em português por autoridade. Então, quando esse texto diz assim, Jesus, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade, ele não usa a palavra dinamis, ele usa a palavra exousia, que significa eu não somente posso porque posso, mas eu posso porque tenho autoridade de poder. Lembra que no final de tudo ele diz assim, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto ide. Eu os autorizo a ir, porque eu fui autorizado a vir. E esta autoridade eu recebi do Pai, tem um mandato que me autoriza a ser o que eu sou, a dizer o que eu digo, a fazer o que eu faço. O nosso Deus é um Deus autorizado, não apenas porque pode fazer tudo, mas porque tem autoridade emanada da sua essência, da sua natureza divina, para fazer tudo aquilo que é competente para fazer. Para você compreender um pouquinho, é mais ou menos como aquele guarda do trânsito que fica ali na esquina. Guarda de trânsito nenhum tem poder de parar um carro. Se ele ficar na frente de um carro que não quiser parar, ele vai ser atropelado. O carro vai passar por cima. Mas porque ele é guarda de trânsito, ele não tem apenas, ou melhor, ele não tem poder, ele tem autoridade. E aí quando ele dá aquele apito, e você é obediente e não foge, você para. Quando ele faz um sinal, você segue. Ele tem poder de parar você e tem poder de autorizar você a seguir. O que ele tem é autoridade. Ele tem exousia. Ele tem competência para fazer. E ao fazer isso, ele tem ofício. Ele tem competência nele para fazer. Ninguém questiona se um guarda tem o direito ou não de parar um carro. Porque o direito lhe foi dado quando ele recebeu o mandato de ser guarda de trânsito. Quando Jesus diz para aquele homem, e preste bem atenção na frase que Jesus profere, quando ele pergunta àqueles homens, o que é mais fácil, fazer isso ou aquilo? Ele está voltado para aquela multidão. Mas eu quase consigo imaginar a coreografia de Jesus. O homem diante do seu olhar ali, ele olhando para os homens que talvez estivessem um pouco mais distantes e perguntando assim, olha, o que é mais fácil? Dizer a este homem, perdoados estão os seus pecados, ou simplesmente curá-lo, dizendo, levanta e toma o teu leito e anda? E aí Jesus baixa o olhar, é assim que eu imagino, ou quem sabe se volta para aquele homem, e então ele dá uma ordem. Veja o fraseado, diz assim, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra exousia, autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico. E o que é que ele diz ao paralítico? Eu te mando,
eu te ordeno, eu te dou uma ordem, levanta-te, toma o teu leito, anda. Sabe o que eu acho interessante? Você acha que aquele homem não queria andar? Você acha que era preguiça o que fazia aquele homem estar ali, deitado na cama? Era acomodação? Você acha que aquele homem podia, mas não queria andar? Não, eu compreendo que espiritualmente, o que Jesus fez foi dar uma ordem espiritual. E como todo joelho se dobra, e toda língua confessa que Ele é Senhor, como Ele é Deus Todo-Poderoso, e tudo que Ele quer, Ele pode, tudo que Ele pode, se Ele quiser, Ele faz, Ele dirige a palavra diretamente para aquele homem enfermo, e de uma forma sobrenatural e poderosa, de uma forma soberana, Ele dá uma ordem, e aquele homem, diz o texto, imediatamente, no mesmo instante, se levantou, tomou o leito e retirou-se à vista de todos. O nosso Deus, que tem exousia, que tem autoridade de fazer aquilo que lhe é dado poder e autoridade a fazer, o faz de maneira soberana. Ele não consulta a ninguém. Ele não pede autorização a ninguém. O apóstolo Paulo, quando termina a carta, praticamente terminando a carta de Romanos, ele coloca isso na forma de um hino belíssimo, que está aqui em Romanos capítulo 11. Olha o que ele diz: ó profundidade da riqueza, Romanos 11, verso 33 em diante, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? E aí veja que coisa maravilhosa, porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Jesus tem poder original, tem autoridade original, Ele não recebeu de ninguém, Ele age soberanamente. Quando eu em oração, quando você em oração, nos dirigimos para Deus e pedimos algo, clamamos por algo, nós estamos pedindo exatamente a quem pode fazer, a quem tem autoridade de fazer. Recentemente, no programa, eu fui entrevistado e me perguntaram por que determinada figura religiosa, particularmente se referia à Virgem Maria, era tida pelos evangélicos num grau menor do que era tida por outros cristãos. E eu respondi de maneira simples, que dar a Maria, ou a qualquer pessoa humana, qualquer ser humano, a qualquer santo, piedoso por mais que tenha sido, a qualquer líder religioso, a mesma glória, reconhecimento, honra que é dado exclusivamente na Bíblia a Jesus Cristo, era ou seria uma usurpação de uma competência que Deus não deu a homem algum, por melhor que ele tenha sido. Jesus é o único que soberanamente pode ordenar a uma enfermidade: saia, a um demônio: retira-te. É o único que pode, com uma palavra só, multiplicar pães e peixes, fazer uma tempestade cessar, resolver os seus problemas, fazer aquilo que homem nenhum pode fazer. Ele é o único. Quando nós oramos, queridos, nós estamos orando diretamente àquele que, levando as nossas orações ao Pai, tem o poder de decidir sem qualquer possibilidade de apelação a outra instância, sem nenhum limite de competência. Ele pode, porque Ele é, porque soberanamente Ele é. Eu tenho a impressão que nós não temos muitas vezes ideia
de quem seja a pessoa a quem nós oramos. Eu tenho a impressão que nós não temos a ideia de quem é a pessoa com quem nós conversamos em oração. Eu tenho a impressão que nós nos esquecemos em alguns momentos que quando nós oramos a Deus, nós não estamos orando para uma pessoa que talvez possa. Por isso que de vez em quando eu tenho que me corrigir nas minhas orações mesmo. Quando eu peço algo a Deus e eu digo assim: Senhor, que o Senhor possa fazer isso por mim. Que o Senhor possa? O Senhor pode. Talvez o que eu queria dizer era: Senhor, que podendo, Tu o faças, se for para a Tua glória. Mas talvez no meu fraseado fraquinho de fé, eu coloco em talvez suspeição, que talvez Deus não possa. E aí vale a pena lembrá-lo: Senhor, se o Senhor puder, que Tu possas, ora que Tu possas, Ele pode, porque tem poder, porque tem competência para fazer, infinitamente além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. É assim que Paulo diz: Ele tem poder infinito, além da maior imaginação que nós possamos fazer. Vez por outra, nas minhas orações, eu cometo outro equívoco. Eu dou umas dicas para Deus, sabe, Cláudio? Eu digo assim: Senhor, olha, que o Senhor faça assim. Olha, Deus, eu estou te colocando esse problema, e que o Senhor vá por esse lado, toque o coração dessa pessoa desse jeito. Ô Senhor, faz assim e age dessa outra forma. E eu fico pensando que tem hora que Deus olha assim e diz assim: amigo, o que é que você precisa? Deixa o restante comigo. O que é que você realmente quer? Deixa que eu resolvo. Eu tenho a competência para fazê-lo. Eu tenho um poder para fazê-lo. Entregar a Deus, portanto, em oração, é entregar na mão de quem resolve. É entregar na mão de quem não precisa consultar ninguém, de quem tem o poder de resolver, soberanamente. Finalmente, esse texto nos ensina que tudo que Deus pode só é limitado, contraditoriamente, ou paradoxalmente, melhor dizendo, por um fator. Há coisas que Deus não pode, mesmo podendo tudo. A Bíblia diz, por exemplo, que Deus não pode pecar, porque Ele é santo. Que Deus não pode negar-se a si mesmo, porque Ele é coerente, Ele é fiel. Que Deus não pode revogar seus eternos decretos, porque Ele conhece tudo, pré-ordena todas as coisas. Mas, acima de tudo, tudo isso Ele não pode fazer se não for para a glória dEle. Veja qual é o resultado desse milagre. E esse é um milagre mesmo, viu? Não é aqueles fake que aparecem na televisão, não. Olha o que é que acontece desse milagre. O resultado desse milagre não é um homem curado. O resultado desse milagre não é um homem perdoado. Eu diria que esse resultado são resultados colaterais. Esse homem foi curado, esse homem foi perdoado com um propósito maior. Veja como termina esse texto. Quando Jesus diz: levante-te, toma o teu leito e anda, e vai para a tua casa, o texto diz no versículo 12: então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem, e admirando-se, fazerem o quê? Darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Tudo que Deus faz, mesmo que seja para beneficiar você, para responder uma oração sua, para atender um clamor seu, Ele o faz em última instância, para que a glória e a honra devida ao seu santo nome sejam lhe dados. Portanto, o que impede Deus de fazer alguma coisa é exclusivamente se aquilo não for glorificar o seu nome.
Deus não fará nada para atender os meus egoísmos e ambições pessoais, os meus caprichos, os meus sonhos, as minhas maneiras e perspectivas pessoais de querer fazer justiça. Por isso que Deus não toma a sua vingança como vingança dele. Pelo contrário, ele diz assim: sai de perto que a vingança a mim compete, eu sei fazer a retribuição justa da injustiça feita. Deus não é um compadre meu e seu, que quebra o meu e o seu galho, mesmo que não seja para a glória do seu nome. Tudo que Deus faz, Ele faz com o objetivo fixo na sua mente: vai glorificar o meu nome, eu o farei. Não vai glorificar o meu nome, eu não o farei. Farei de um outro jeito que vier a glorificar o meu nome. Por isso que algumas vezes Deus lhe diz não. Por isso que algumas vezes você faz como menino em shopping, quando pede alguma coisa a papai e a mamãe e dizem não, e ele fica estribuchando no chão. Você estribucha para um lado, estribucha para o outro, fica com raiva de Deus, com marra de Deus, faz biquinho para Deus, fala mal de Deus. E Deus está lá pacientemente esperando que você compreenda que o que você pediu tem a ver com você, não tem a ver com a glória dele. E o que tem a ver com você, mas não tem a ver com a glória de Deus, pode ficar de certeza, pode ter certeza, Ele não o fará. Porque Ele não tem compromisso com você, mais do que Ele tem compromisso consigo mesmo e com a sua própria glória. Agora Ele tem prazer de fazer tudo o que for para a glória dEle, para beneficiar a sua vida. Do jeito que qualquer pai tem a alegria de dar abundantemente aos seus filhos, e ter o prazer de ver o olhar, o sorriso e a palavra de gratidão dos lábios dos seus filhos, assim também Deus, o nosso Pai, tem todo o prazer de ser reconhecido. Por isso que algumas vezes, irmãos, eu sou convidado para fazer uma oração, às vezes, por exemplo, no momento em que uma pessoa está na UTI, entre a vida e a morte. Às vezes a gente entra na UTI, vê aquela pessoa, pede pela cura dela, e algumas vezes pede para que alguma coisa mais importante do que a cura daquela pessoa aconteça. É porque no desespero, muitas vezes, a família está acendendo uma vela para Deus e outra para o diabo. Não cabe a mim julgar a fé de ninguém, mas no desespero aquela pessoa ou aquelas pessoas estão dispostas a apelar para todos. E qualquer um que resolver, dará ou receberá a glória do feito realizado. E naquele momento, com muita serenidade, é preciso orar para que a pessoa seja curada, se a glória for dada para Deus. Porque se não for para a glória de Deus, aquela cura não terá valor para a eternidade. Servirá de instrumento de engano para muitas pessoas que darão a glória indevida a quem nada fez, a quem se imiscuiu na competência alheia, a quem fez por engano ou para o engano. Às vezes é complicado, irmãos, ter a serenidade, seja para mim como pastor, seja você como cristão, de colocar uma causa que você julga justa, um pleito sincero, nas mãos de Deus e dizer no finalzinho da sua oração: Senhor, seja feita conforme a tua vontade, para que seja para a tua glória e não para a minha glória, para o meu prazer, para o meu deleite. Sabe, há mais fé em quem pede a Deus tudo, mas confia que o melhor é o que for para a glória de Deus e da vontade de Deus, do que aquele que presunçosamente anda por aí decretando e ordenando coisas para acontecer, como se fosse o próprio Deus, sem admitir que talvez aquilo que ele tanto quer e tanto deseja não seja a vontade de Deus, e que, portanto, ele deveria se submeter à vontade de Deus, e não querer Deus fazer
submisso à sua vontade. A cura deste homem em Cafarnaum nos ensina, portanto, que Deus tem todo o poder e competência. Que este poder e competência dele é soberanamente realizado. E que o fim último de tudo aquilo que Deus faz precisa ser sempre a glória do seu nome. O que é que isso tem a ver com os seus pequenos problemas? Esse feriado, queridos, foi um feriado que eu pedi que passasse logo, para chegar a segunda-feira. As pessoas têm no feriado um grande anseio de... Não é por causa do spa, não. Talvez também. Mas sabe aquela coisa que você tem tantas coisas para resolver na segunda, que você fica contando as horas, porque sabe que só vai ter como resolver na segunda, e aí você não consegue eventualmente se deleitar na quinta, que é feriado, ou véspera de feriado, na sexta, que é feriado, no sábado e no domingo. Então foi mais ou menos a sensação que eu estou encerrando o final de semana. A sensação de que, ainda bem que amanhã já é segunda. Só que amanhã tem vários leões para serem mortos. Não é verdade? Talvez a sensação que você está eu até preferiria que esse feriado se alongasse, para eu não ter que enfrentar a segunda-feira. Eu até preferiria não ter que enfrentar a segunda-feira. Porque talvez você não tenha um amigo paralítico para carregar diante de Jesus. Talvez você seja o paralítico que precisa ser carregado. Talvez você não precise apenas destelhar alguns ramos juntos, entrelaçados, com uma capinha de argamassa. Talvez você vá ter que quebrar a laje para poder chegar aos pés de Jesus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O Deus que pôde tudo na sua vida, pode as pequenas coisas, que são pequenas para Ele, embora para você sejam enormes. Creia que este Deus pode todas as coisas, tem autoridade sobre todas as pessoas. Ele põe reis e destrona reis. Ele pega o coração do rei, seja ele qual for, e inclina para um lado e inclina para o outro. Se esse rei é o seu chefe, ou seu sócio, seu patrão, ou a pessoa que está com a caneta na mão para tomar uma decisão fundamental que vai afetar a sua vida e a sua família para o resto da vida, o coração deste rei está nas mãos desse rei. Rei com rei maiúsculo, com R maiúsculo. O mesmo Deus que curou esse paralítico e perdoou os seus pecados. É o Deus que está envolvido nos pequenos e grandes problemas da sua vida. Mesmo os de amanhã, segunda-feira. Se você crer, se você tiver alguém que creia por você, caso você esteja paralisado na sua fé, esse Deus ouvirá o seu clamor, atenderá a sua oração de maneira soberana e poderosa para a glória do seu santo e excelso nome. Creia que não é qualquer um a quem você dirige a sua oração.